Você quer saber mais sobre Robert Eggers, o diretor dos últimos grandes filmes do momento, como A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte? Bom, então nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre a história e a vida de Robert Eggers. Oi, eu sou o Luan e seja bem-vindo ao Introverso. Eu queria pedir para você deixar o seu like aqui e você se inscrever no meu canal, porque esse vídeo deu muito trabalho de se fazer. Eu decidi fazer ele porque recentemente eu assisti O Homem do Norte e eu achei o filme tão incrível que eu quis saber mais sobre quem era esse diretor e quem era ele, de onde ele vinha, o que estava fazendo. Só que foi um pouco difícil de achar, porque no caso, como ele é um diretor, ele fica mais por trás das câmeras e ele é novo no mercado, acaba que é um pouco difícil de achar sobre dados pessoais dele, sobre a vida pessoal dele. É mais sobre a parte técnica, né? É mais sobre os filmes dele do que sobre ele em si. Então foi muito difícil, algumas informações foram difíceis de achar, algumas não batem, então fica difícil de saber. E, enfim, um mistério que é esse homem. E primeiro, quando eu fui pesquisar o nome dele, o susto que me deu, porque ele parecia aquele cantor sertanejo lá daquela banda, acho que é Zé Neto e Cristiano, alguma coisa assim. Falei, gente, que horror. Enfim, muito engraçado isso, mas enfim, como eu não recebo nada por estar aqui, a única coisa que eu peço é que você deixe o seu like aqui, que você comente aqui se você gostou, se você quer mais, ou com emoji, qualquer coisa para dar um engajamento aqui. Compartilha com aquele seu amigo que é fã desse diretor ou dos trabalhos dele, ou que é fã de terror em si, que isso vai me ajudar bastante para eu poder trazer mais conteúdo aqui para você. E dois filmes dele, né, já estão disponíveis na Netflix, e eu já tenho uma lista aqui de filmes para assistir na Netflix, filmes de terror, e eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir assistir também, logo depois desse. E eu já posso deixar esses dois filmes do diretor na lista também, então a lista já vai estar mais completa agora que você já viu esse vídeo. Bom, falando sobre Robert Eggers, ele nasceu em 1983, no dia 7 de julho, ele é canceriano, se é que isso importa, e ele é um cineasta, diretor, roteirista e designer de produção. Sua mãe é a Kelly Eggers e seu pai é o Walter Eggers. E tem uma parte aqui que fica um pouco nebulosa na internet. Agora chega uma parte que é uma grande fofoca, que eu não vou dar certeza que é verdade, porque, enfim, a fonte é a mais segura possível da internet, Wikipédia. Que é aqui, fontes divergem e dizem que o Robert não sabe quem é o pai biológico dele, e que a sua mãe se casou com esse homem, o Walter Eggers, e que com ele ela teve dois filhos, que é o Max e o Sam Eggers. Enfim, essa parte eu quis colocar no vídeo porque eu infelizmente não consegui muito sobre a vida pessoal dele. Então, mas fiquem sabendo que essa informação pode não ser tão verdadeira assim. Mas o que a gente sabe realmente é que o pai dele, seja biológico ou não importa, foi ele que criou, então ele é o pai atualmente, que é o Walter, e a Kelly, a mãe, e ele tem o irmão Max, que até já co-escreveu com ele um dos filmes dele. Agora, se o Sam existe ou não, que é o outro irmão, aí eu já não sei. Mas fato é, ele cresceu na cidade de New Hampshire, que é uma parte da Nova Inglaterra, que fica ali, se não me engano, no norte dos Estados Unidos, no litoral, que tinha uma história muito rica, né? Tanto é que existe um museu lá, a céu aberto, que replicava uma colônia de Massachusetts do século 17, que mais pela frente essa informação vai ser relevante para a carreira dele. O interesse dele começou desde muito jovem em cinema, desde quando ele era pequeno, e a Disney fez o relançamento dos seus clássicos, como A Branca de Neve e Bambi, e ele disse ter gostado particularmente das partes mais sombrias dos filmes. E o que fez ele se interessar mais ainda foi um documentário, né, um making of da saga Star Wars, onde ele viu toda a parte técnica e os bastidores e fez ele ficar muito interessado. Bom, atualmente o Robert é casado com a doutora psicóloga clínica, a doutora Alexandra Shaker, e os dois têm um filho, e os dois são bons pais, e ela não só apoia muito ele na carreira dele, como também já até ajudou um pouco na criação do filme O Farol dele. Agora indo mais para a parte onde ele estudou. Ele se mudou para Nova York em 2001, quando ele tinha 18 anos, para um colégio
interno, basicamente, um conservatório de atuação, onde ele aprendeu muito e ele passou ali a fazer design de produção, figurinista e também dirigir até algumas peças de teatro. Fez a faculdade de cinema na Universidade de Nova York. Desde então ele começou a trabalhar mais como designer de produção. Mas o que é isso, né? É muito importante saber isso porque isso diz muito sobre ele como pessoa, como diretor também. O designer de produção, ele é responsável por gerenciar os elementos visuais de uma série de elementos do filme. Por exemplo, conversa com o setor de figurino, de cenário, de maquiagem. Ou seja, ele tem que colaborar com tudo isso, deixar de uma forma consistente, de acordo com a paleta de cores, com textura, para retratar a visão do cineasta e do diretor de fotografia. E o Robert, ele se mostra muito minucioso e detalhista nesse quesito, né? Dá pra ver nos filmes deles que ele preza muito por uma lealdade, por uma fidelidade, uma autenticidade nos fatos históricos. Então isso é uma das coisas que deixa esse diretor diferente de todos os outros e com que ele seja muito aclamado. Então esse ponto é muito importante ressaltar. Em 2007 ele dirigiu seu primeiro curta, que se chama Hansel e Gretel, que é uma versão sombria do conto do João e Maria. E é muito forte ali o expressionismo alemão, né? Que é aquele estilo de filmagem antigo. E também é um curta mudo. Esse curta tá aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá? E desde então, desde a escola, ele veio trabalhando muito também como designer de produção de projetos para séries de TV, curtas e também documentários. Ganhou até um prêmio em uma premiação de Atlanta. E em 2008, ele fez um curta baseado em um conto do Edgar Allan Poe, que é O Coração Delator. E depois ele só foi dirigir outro curta em 2014, que é o curta Brothers, que eu também vou deixar o link. Todos os curtas deles eu vou deixar aqui na descrição para você, se você quiser assistir. Infelizmente não achei nenhuma versão legendada. Se você quiser legendar, ou se você quiser assistir, ou se você entende inglês, eu vou deixar aqui na descrição para você. Eu acho interessante ver os trabalhos do diretor, né? E esse curta, Os Brothers, conta a história de dois irmãos que vivem isolados na floresta, recheado de tensão, de esquisitice e de poucas explicações, que realmente bem fala sobre o diretor também, né? Todos esses trabalhos conversam muito, tem uma estética, tem um estilo de narrativa muito parecido com o que ele tem entregado. E esse curta, Brothers, foi muito importante porque esse foi muito bem recebido e foi o que gerou para ele o financiamento para que ele fizesse seu primeiro filme, seu primeiro longa-metragem, que é o filme A Bruxa, de 2015. Esse filme foi inspirado para ele graças àquele museu ao céu aberto que eu falei, lembra? Vou deixar algumas imagens aqui para vocês verem, que tratava dessa colônia no século XVII, que é quando se passa o filme A Bruxa. O Robert disse que ele tinha pesadelos com bruxas e era fascinado pela história de Salem e tudo isso. Que foi o que inspira isso, e as várias visitas deles a esse museu resultou na ideia desse primeiro roteiro de A Bruxa. E ele levou cerca de 5 anos para conseguir fazer toda a sua pesquisa para os dados históricos, né, daquela época, para deixar o mais fiel possível. Enfim, A Bruxa, se você não assistiu, né, tem na Netflix para você poder assistir. É um filme de terror psicológico, folk horror, drama e suspense, que trata de uma família no século XVII que vive numa fazenda isolada, até que um dia uma histeria religiosa acaba atormentando essa família e eles começam a achar que a filha mais velha deles. Esse filme ele foi exibido no Festival de Sundance e ele ganhou o prêmio de melhor diretor. E foi graças a esse filme, a esse festival, que a A24 comprou os direitos do filme para poder distribuir eles nos cinemas. E o filme custou, né, teve um orçamento de 4 milhões de dólares e arrecadou 10 vezes seu valor em bilheterias. E o filme E hoje em dia o Robert diz que não gosta de reassistir esse filme porque ele diz que a sua direção não estava tão evoluída assim, ele sente que não deveria
ele sente que faria as coisas diferentes hoje em dia e que ele não conseguia colocar as ideias dele em prática por ele ser inexperiente e tal, dirigindo longas, e que hoje em dia ele teria feito diferente. O fato é que A Bruxa foi um barulho, não só em bilheteria, mas também entre os críticos, tem 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. Já os fãs, o público geral, ficam um pouco dividido. Alguns amam e alguns não gostam tanto. Eu particularmente eu gosto. Comenta aqui se você gosta ou não do filme A Bruxa. Realmente ele é um filme de tensão, você tem que assistir ele de certa forma, não é tão fácil assim. Você tem que parar, você tem que prestar atenção, você não pode ficar mexendo no celular. Você tem que realmente entrar nessa história. Não porque você não entenda, porque a história é simples, mas para que você gosta, para que você sentiu que o diretor quer que você sinta, que é aquela tensão de algo errado acontecendo e que, enfim, não vou falar muito para não dar spoiler. Tem na Netflix, se você não assistiu, vai assistir lá. E justamente sobre esse filme, o Robert disse que ele disse assim, ó: bem, nós temos que voltar àquele tempo se quisermos acreditar em uma bruxa. Temos que estar em suas mentes e isso tem que ser um pesadelo puritano. Ou seja, ele quis retratar a bruxa como os puritanos, como as pessoas religiosas daquela época, né, os fanáticos e as pessoas, enfim, daquela época tinham muito medo, né, e retratar realmente como eles imaginavam que seria uma bruxa, né, que é algo satânico, ardiloso. Ele quis fugir um pouco desses contos modernos de bruxa que dão até... enfim, deixam a bruxa como se fosse um personagem divertido, sabe? É uma coisa meio Sabrina, legal. Né? Mas ele quis realmente voltar nessas raízes do horror, do terror dessa época, né? Porque já que teve Salem, né? Que o pessoal matava mulheres que... Enfim, eles acusavam de bruxaria, se eram bruxas ou não, não importava. Eles, achei que é bruxa, então vou matar, vou queimar. E o seu próximo filme foi O Farol, de 2019. Esse filme se passa no século XIX, que é inspirada na história real de 2 marinheiros que ficaram presos em um farol, e foi coescrita com seu irmão Max Eggers. Bom, a história conta de um novato que vai trabalhar junto com um faroleiro em um farol, que é um homem mais velho, né, que é o chefe dele. Então os dois acabam ficando presos lá no meio de uma tempestade, se não me engano. Então a convivência começa a ficar muito tensa, e entre muitos momentos de loucura, histórias e goles de querosene, o jovem novato começa a desconfiar que tem alguns mistérios nas histórias de pescador do chefe dele. Esse filme teve um orçamento de 11 milhões, foi estrelado por Robert Pattinson e pelo William Dafoe. E mais uma vez você vê o Robert Eggers criando um filme, uma história que deixa muita atenção e que se passa em outra década. Mais uma vez, ele teve muito trabalho para retratar a parte histórica, porque essa parte é muito importante para ele, né, de retratar corretamente. Porque, enfim, você tem que saber o que a pessoa comia naquela época, o que elas vestiam, como elas falavam, os medos dela, para que tudo fique muito mais real e realmente entregue para o espectador que ele se sinta como se estivesse naquela época. E isso é muito importante para ele e ele faz isso muito bem. E esse filme foi até gravado com câmeras de 1912, 1930, para dar uma autenticidade real no modo visual do filme. E agora o seu terceiro trabalho, que saiu recentemente, né, no começo desse ano de 2022, é o filme O Homem do Norte. É inspirado em Hamlet, que é uma história do Shakespeare, e em contos clássicos da história de mitos vikings. Conta a história de um príncipe viking cujo pai é morto pelo seu irmão, né, pelo tio dele, pelo tio do príncipe, e depois, quando cresce, ele embarca numa jornada de vingança, e no caminho ele conhece Olga, que é meio que uma bruxa, né, que está sendo escravizada, interpretada pela Anya Taylor-Joy também, de novo os dois trabalhando juntos. Mais uma vez, esse filme foi muito trabalhoso, porque nessa era viking, né, é muito difícil de achar dados, né, não tinha registros muito bem, né? E mesmo assim ele conseguiu realizar o trabalho visual, o filme mais historicamente correto possível de todos, assim. Bom, e o futuro de Robert Eggers? Bom, desde 2015 tinha boatos de que ele iria realizar um remake do primeiro filme de vampiros de todos os tempos, que é o filme Nosferatu.
Esse filme Nosferatu é de 1922 e ele é meio que inspirado, uma cópia do trabalho, né, do livro de Bram Stoker, né, que já teve até um filme, né, muito famoso, Drácula de Bram Stoker, dos anos 90, enfim, que também é baseado nesse livro. E o Robert Eggers está desde então com esses rumores. E em 2021, uma revista aí muito famosa noticiou de que ele estaria trabalhando já em 2021 com a Anya Taylor-Joy de novo, nesse novo trabalho de Nosferatu. Ele diz que gosta muito dessa história por ser o primeiro filme de vampiro, ser dessa época do filme preto e branco, tem o expressionismo alemão, né? Porque esse filme é alemão, se passa na Alemanha também. Ele disse que desta vez ele quer trazer algo mais palatável para o público geral, né? Algo, né, que a bruxa é um pouco de certa forma difícil de assistir, né? Como eu falei, você tem que prestar muita atenção aos detalhes, porque, enfim, esse diretor é meio que novo aí, mas ele já se provou que é um grande diretor e roteirista, e eu recomendo que você fique de olho nele, que, esse rapaz ainda vai fazer muito barulho. Ele talvez demore um pouco para lançar os filmes, porque ele leva 5 anos para fazer pesquisa, talvez demore, mas é porque algo bom vem aí, muito bem feito e muito autêntico. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, obrigado por você ter assistido aqui, eu sou o Luan e você assistiu ao Introverso.